Olá, sejam bem-vindos ao canal Casal com Cristo. Eu sou o Vitor Eu sou Larissa. e hoje o vídeo a gente vai abordar o segundo tema que foi voltado no canal, que fala sobre a consequência do pecado. Eu gostaria de convidar você aí na sua casa a pegar sua Bíblia, a abrir ela comigo em Romanos capítulo 6, no versículo 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Essa palavra ela é muito interessante e retrata pra gente, né, que nós não devemos brincar com o pecado, né? Como a gente colocou aí no tema, né, na enquete do canal, e foi o segundo mais votado sobre consequências do pecado, né? E esse vídeo retrata sobre isso, que a gente não deve brincar com o pecado, né? Que o pecado ele veio de fato para destruir, né? O pecado ele não brinca com a gente. O pecado parece ser doce, mas ele é amargo. Começa doce, mas depois ele é amargo, é um amargo doloroso, horrível que enfraquece a tua alma, né? E como aqui o apóstolo Paulo fala assim mesmo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Quem vive na prática do pecado e não consegue sair, o salário disso é a morte, né? Tanto a morte espiritual quanto a morte física, a morte da família, a morte de pessoas da qual, né, faz parte da sua família, porque se um tá no erro, todos também erram, perecem no erro, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado mesmo e se atentar por isso, porque o salário do pecado é a morte, né? A gente sabe muito bem que as consequências do pecado não são nada boas. Nós que lemos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus, entendemos que hoje no planeta, no mundo, né, na nossa sociedade, só existe pecado por causa de um homem, Adão, que errou e pecou e hoje, infelizmente, nós vivemos desse jeito. Mas também por causa de um homem chamado Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, veio a salvação, né? O nosso Senhor, ele é o caminho. Como diz aqui, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Ou seja, através de Cristo, através do nosso Senhor, a gente pode ter esse dom gratuito do perdão, da redenção, né? De ser lavado pelo Senhor dos nossos pecados, de poder andar correto, de fazer o que é certo, de obedecer, né? De ter uma vida de busca, de devoção ao Senhor. Graças por intermédio ao nosso Senhor Jesus. Então, se não fosse pelo Senhor, se não fosse por Ele, né, a gente não poderia se chegar a Deus, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. Sem Ele, nós não podemos ir ao Pai. Então, que a gente possa não brincar com o pecado, que a gente possa andar sério, obedientes, né, que a gente possa se esforçar para isso no jejum, na oração, que a gente possa caminhar cada vez mais fortes, unidos com o Senhor. E dizendo, Senhor, queima dentro de mim, continue queimando, para que eu venha ter a fome, a sede de Ti pela Tua palavra. E meu amor, a minha esposa vai completar para vocês a palavra. O pecado é algo muito ruim. Muitas das vezes as pessoas acham que o pecado é algo que é bom. E elas esquecem de saber que o pecado leva à morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual. E a gente sabe muito bem que todo pecado tem a consequência. Você pode estar passando algo agora, tá pecando, fazendo as coisas desse mundo, tendo alegria nesse momento, mas vai chegar um momento em que você vai se sentir sujo, em que você vai se sentir uma pessoa que talvez não tenha salvação. E você vai olhar para si e vai dizer: poxa, eu pequei. E vai ter consequência. Todo pecado que você está fazendo agora vai ter consequência na sua vida. Ou na sua vida com a sua família, ou na sua vida espiritual. Você vai ser atormentado, você vai dar legalidade para demônios perturbar a sua vida. Então, sempre o pecado ele não traz coisas boas para a sua vida. Que você possa hoje, se você tem uma prática do pecado, que você venha se arrepender.
Que você venha se voltar a Jesus e saber que qualquer pecado que você tem, você vai ter autoridade em quando você entregar para Jesus e você querer essa mudança dentro de você. E o pecado, a gente sabe muito bem na Bíblia, né, que homens estavam muito na presença do Senhor, mas acabaram pecando, mas tiveram bastante consequências. Nós sabemos o Sansão, nós sabemos Davi, quando pecou, Sansão. A gente sabe muito bem que as consequências não foram boas, mas saiba que o Senhor é misericordioso. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer lavar você, Ele quer te deixar uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que hoje você venha olhar se você está praticando, está tendo pecado na sua vida, você está dando essa brecha, que você venha fechar e que você venha olhar para Jesus e por causa dos nossos pecados que Ele foi morto naquela cruz. E hoje que você possa refletir nisso. Nossos pecados fez aquilo com o nosso Senhor. E que hoje você venha refletir e ver as consequências do pecado na sua vida. Não vem só na sua vida, vem na sua família também, porque vai passando de gerações. Então que você venha refletir nas consequências, que não vem só para você, vem para o seu filho, vem para o seu bisneto, vem para as outras pessoas da sua família. E que você venha refletir hoje sobre isso. Amém? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, comente. Compartilhe, se inscreva no canal, que você possa trazer pessoas que de fato queiram aprender, que precisam ouvir a palavra de Deus. E é isso, gente. Guarde no seu coração a palavra de Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!